Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Estamos no PET, volume 4, semana 5, página 117. E o tema de hoje é Patrimônios Imateriais da Humanidade no Brasil. Nesta semana, iremos estudar sobre os patrimônios imateriais no Brasil. Breve apresentação. Cultura imaterial. Associada aos hábitos, comportamentos e costumes de determinado grupo social está a cultura imaterial ou patrimônio cultural imaterial. Sendo assim, ele é formado por elementos abstratos que estão relacionados com as tradições, práticas, comportamentos, técnicas e crenças de determinado grupo social. Diferente do patrimônio material, esse tipo de cultura é transmitida de geração em geração. São exemplos de bens imateriais: danças, músicas, literatura, linguagem, culinária, rituais, festas, feiras, lendas e etc. Aqui na imagem nós temos a foto de frevo, dança típica do carnaval Pernambuco que surgiu no século XIX. Capoeira é reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Mistura de dança e arte marcial, símbolo de resistência dos escravizados. A roda de capoeira foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Com o título Capoeira, se tornou a quinta manifestação cultural brasileira reconhecida pela UNESCO. O samba de roda do recôncavo baiano, o Cusiva, arte e pintura corporal própria dos povos indígenas Vajampi, do Amapá, o frevo e a peregrinação religiosa do Círio de Nazaré já foram incluídos na lista do Patrimônio Cultural da ONU. A técnica da capoeira era considerada subversiva e até a metade da década de 30 foi marginalizada. No governo de Getúlio Vargas, a capoeira foi reconhecida como esporte nacional. Em 2008, a capoeira foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje, essa manifestação cultural afro-brasileira conquistou o mundo. É praticada em mais de 160 países e por pessoas de todas as idades. Frevo, patrimônio cultural imaterial da humanidade. Ele é pernambucano, tem mais de 100 anos e tem energia para dar e vender. Pula, salta, canta e se agita num ritmo frenético. É famoso e importante. Sua relevância para a cultura é reconhecida nacional e internacionalmente. Este é o frevo, ritmo musical e tipo de dança folclórica nascido no Recife, no estado de Pernambuco. Origem: o frevo surgiu no final do século XIX, no Carnaval, em um momento de transição e efervescência social no Brasil, como uma grande expressão cultural das classes populares. O Dia Nacional do Frevo é celebrado em duas datas. Em 14 de setembro, data em que nasceu, no ano de 1882, o criador do nome frevo, foi o jornalista Oswaldo da Silva Almeida. E também em 9 de fevereiro, data em que historiadores identificaram a primeira aparição da palavra frevo, em 1907, sendo esta a data considerada oficial. Com o passar dos anos, foi ganhando importância e reconhecimento pelo Brasil, e até os dias de hoje, influencia o carnaval de todo o país, incluído desde 2012 na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO. O frevo é parte importante da história nordestina e brasileira. Atividades. Número 1. Encontre no diagrama os nomes de 9 bens imateriais citados no texto que formam o nosso patrimônio cultural. Atenção! Os vocábulos deste caça-palavra estão escondidos na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao contrário. 2. Relacione as imagens dos respectivos nomes e descubra outros patrimônios culturais e materiais brasileiros. Número 1. Ofício das Baianas de Acarajé, em Salvador, Bahia. 2. Tradições doceiras de Pelotas. 3. Bossa Nova no Rio de Janeiro.
3. O folclore brasileiro é rico em bens imateriais. Escreva o nome de 2 patrimônios culturais imateriais que fazem parte dele. Podem ser fábulas, lendas, causos, mitos e etc. 4. Leia o texto a seguir. Cultura imaterial. A comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra. O 13 de maio e a comunidade negra. Depois de lutas intensas dos próprios escravizados, pessoas livres contrárias à escravidão, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, proibindo a escravidão no Brasil. Para os recém-libertos, porém, 13 de maio não trouxe os benefícios esperados. Eles não receberam terra para plantar e nenhum tipo de ajuda do governo. Sem terra, sem instrução, sem dinheiro, sem apoio do governo, muitos migraram para as cidades em busca de emprego. Lá chegando, tinha de aceitar os piores serviços, os mais baixos salários e a convivência com o racismo. A construção do 20 de novembro. Ao longo das décadas seguintes, boa parte da comunidade negra continuou sem acesso à instrução e habitando morros ou cortiços nas grandes cidades. Diante disso, iniciou uma outra luta para mudar essa situação. Durante essa caminhada, os representantes dessa comunidade passaram a dizer que o 13 de maio valoriza a princesa Isabel e omitia a participação dos negros nas lutas pelo fim da escravidão. Nesse contexto, o poeta rio-grandense do Sul, Oliveira Silveira, teve a ideia de marcar o dia de novembro, dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares. Na visão dele, o Colombo de Palmares foi a maior manifestação de resistência negra ocorrida na nossa história. E o dia da morte de seu principal líder, Zumbi dos Palmares, é que deveria ser comemorado por todos nós brasileiros. Por isso, o dia 20 de novembro de 1971, num sábado, no Clube Náutico Marcílio Dias, fez-se a primeira grande homenagem ao Zumbi dos Palmares. Pela primeira vez na história do Brasil, a comunidade negra construiu uma data cívica escolhendo quando e o que comemorar. A comemoração do 20 de novembro no Rio Grande do Sul repercutiu em várias outras partes do Brasil. A transformação do 20 de novembro em marco de memória. Em Salvador, em 1978, o Movimento Negro Unificado, MNU, propôs esse dia como Dia Nacional da Consciência Negra. A proposta foi aceita por grupos, associações e movimentos negros de todo o país. A comunidade negra construía assim um herói, Zumbi dos Palmares, e uma data cívica, 20 de novembro, transformando o Dia Nacional da Consciência Negra. Nascia assim um novo marco de memória. 5. Busque informações no texto e complete a cruzadinha. Dia Nacional da Consciência Negra. E aqui nós temos as dicas, tanto na horizontal como na vertical, para que vocês possam completar a cruzadinha. Bons estudos e até a próxima!